aí, bora desvendar um daqueles mistérios da língua portuguesa que, vamos combinar, confunde muita gente. Qual é a diferença real entre frase, oração e período? Pensa neles como se fossem os blocos de Lego de tudo que a gente escreve ou fala. Garanto que no final, tudo vai fazer muito mais sentido. Vamos nessa? Pois é, essa é a grande questão, não é mesmo? À primeira vista, parecem a mesma coisa, e no dia a dia a gente até usa como se fossem. Mas, na gramática, cada um tem o seu lugar e a sua função. Vamos desmontar esse quebra-cabeça peça por peça. Então, vamos começar pelo começo, pela base de tudo, a unidade mais fundamental da nossa comunicação, a frase. É aqui que qualquer ideia, por menor que seja, começa a ganhar forma. Olha, a palavra-chave para entender o que é uma frase é esta aqui, sentido completo. A única regra, o único requisito mesmo, é que a mensagem faça sentido. Não importa o tamanho, não importa a estrutura, se a ideia foi passada e entendida, pronto, temos uma frase. Olha só esse exemplo, uma palavrinha só. Ai! Precisa de mais alguma coisa para entender o que está acontecendo? Dor, susto, surpresa, o sentido é imediato, é completo. Portanto, sim, isso é uma frase perfeita. A mesmíssima coisa aqui. Socorro. É uma mensagem urgente, super clara e com um sentido que não poderia ser mais completo. Ninguém fica se perguntando, socorro o quê? A mensagem chegou. Logo, é uma frase. E claro, pode ser um pouquinho mais longa. Que tragédia. De novo, a ideia está toda aí. A gente entende perfeitamente a emoção, o choque, a tristeza. A comunicação funcionou. O sentido está completo. E aqui a gente tem o resumo da ópera. Uma frase precisa ter sentido completo, começa com letra maiúscula, termina com um sinal de pontuação, mas o ponto mais importante, a grande virada de chave, é o último. Uma frase pode ou não ter um verbo. Guardem bem essa informação porque ela é o segredo para entender o que vem por aí. E claro, as frases têm diferentes missões, né? A intenção por trás do que se diz define o tipo da frase e a pontuação é aquela ajuda visual para a gente entender essa intenção, seja para declarar algo, para perguntar, para se espantar ou para dar uma ordem. A regra de ouro do sentido completo continua valendo para todas. Beleza, acho que o conceito de frase já está dominado, certo? Então, bora para o próximo nível da nossa construção. Agora entra em cena o protagonista da gramática, o elemento que traz movimento, que traz ação para a história, o verbo. A palavra mágica aqui é obrigatoriamente. Não tem talvez, não tem pode ser. Para ser oração, tem que ter verbo. Simples assim. A oração é toda a estrutura que se monta em volta de um verbo. Ele é o coração que faz tudo pulsar. E esse exemplo aqui, nossa, ele deixa tudo cristalino. Menina linda, é uma frase? Com certeza, tem sentido completo, a gente entende a ideia. Mas não tem verbo. Agora, olha o que acontece quando a gente coloca o verbo é. A menina é linda. Pronto, virou mágica. Agora sim, temos uma oração, porque toda a estrutura está girando em torno desse verbo. E para quem gosta de uma regrinha fácil para memorizar, essa aqui é de ouro. É a melhor forma de resumir. Se tem sentido, já podemos chamar de frase. Agora, se além do sentido também tem um verbo na jogada, aí sim é uma oração. Simples, né? Ok, então a gente já tem os nossos dois primeiros blocos, as frases e as orações. Qual é o próximo passo? É juntar tudo isso numa estrutura maior que organiza as ideias de forma completa. E quem faz esse papel é o período. O período, no fundo, é o que a gente costuma chamar de sentença no dia a dia. É aquele trecho de texto que começa com uma letra maiúscula e vai até um ponto final, ou um ponto de interrogação ou de exclamação. E o recheio dele é feito de, no mínimo, uma oração. Certo. Agora que já sabemos o que é um período, precisamos saber que eles se dividem em dois times, os simples e os compostos. E a melhor parte, descobrir de que time ele é surpreendentemente fácil. O macete é o mais simples do mundo. É só contar os verbos. Olha o primeiro exemplo. Minha gatinha dorme muito. Quantos verbos a gente tem aí? Um só. Dorme. Então, é um período simples. Agora, no segundo, Júlia me chamou para ir ao cinema. Opa, temos chamou e ir. Dois verbos, o que significa duas orações. Logo, um período composto. Ah, ótima pergunta. Porque, a gramática sempre tem uma pegadinha para manter a gente esperto. Às vezes, a gente olha, vê dois verbos ali juntinhos, mas na hora de contar eles valem como uma oração só. Como assim?
A resposta para esse mistério é a locução verbal. Pensa nela como um time de verbos trabalhando juntos para expressar uma única ideia. Tem um verbo auxiliar, tipo estar ou ir, que dá uma força para o verbo principal. E juntos, eles formam um sentido único. É exatamente isso. Quando a gente encontra uma expressão como está dormindo ou vou viajar, apesar de serem duas palavras, a ação é uma só. Por isso, na hora de contar, a locução verbal inteira vale como uma única oração. Uma ação, uma oração. Simples. E assim, a gente monta a nossa pirâmide da linguagem. Lá na base de tudo, a frase, que só se preocupa em ter sentido. Um degrauzinho acima, a oração, que é uma frase, mas com a condição de ter um verbo. E lá no topo, o período, a estrutura final que amarra uma ou mais orações para formar um pensamento completo. Entender essas ferramentas não é só para ir bem numa prova de português, é sobre ter mais controle e poder sobre a nossa comunicação. Saber a diferença permite construir textos e argumentos muito mais claros, mais fortes, mais eficazes. Então a pergunta que fica é, agora que os blocos de construção estão mais claros, que ideias incríveis podem ser construídas com eles? Bem-vindo ao Portal EAD. Aprenda rápido, evolua e conquiste novas oportunidades sem sair de casa. Portal EAD, o seu portal para o futuro.